No ambiente de, Recording in progress. no ambiente de trabalho fica complicado a pessoa abrir câmera, até porque está ali em um ambiente que não é o ambiente dele, como o meu ambiente aqui. Eu estou aqui em casa, tem alguns irmãos que estão em casa. Agora, quem está trabalhando, realmente a gente entende. Agora, quem está em casa, se você não quiser abrir a câmera, eu não vou lhe forçar, mas deixa eu te dizer assim, uma observação muito importante. Nós estamos no estudo da palavra. Querido, é um desrespeito à palavra que está sendo ministrada pelo um ministro, pelo um sacerdote. De repente você está aí, mostrando que está presente, mas na verdade você não está presente. Você está acessando uma outra coisa, você pode estar fazendo, até jogando, né? Foi quando eu estava orando hoje, Deus me deu esse rolo e eu quero compartilhar aqui com a igreja. Porque se a palavra de Cristo está sendo lida, expressada pelo sacerdote, tem que haver reverência, tem que haver uma reverência, um respeito. É a palavra que está sendo lida, meus irmãos. É a palavra que está sendo explanada. E se a palavra está sendo explanada, quem está falando com você é Deus. Então, já pensou? Você está dizendo aí que está presente só para fazer só para fazer presença em um relatório de membro. Não, o pastor disse que a presença da escola, a presença do estudo bíblico é, é importante para o nosso histórico de membro. Sim, você está pensando nisso. Então, deixa eu fazer presença. Mas você não está participando do estudo, você não está ali acompanhando o estudo. E aí, você acha que o Espírito de Deus que habita em você, né, não está vendo isso? Às vezes já pensou você dizer para mim, olha, eu estou com a câmera fechada, mas estou no estudo. E de repente você não está no estudo, você deve estar fazendo uma outra coisa. E isso é o quê? Isso é uma mentira para o sacerdote, né? Então, deixa eu lhe orientar que esse momento agora é um momento onde Deus está presente, independente de ser online, virtual, Zoom, mas é o momento onde a presença de Deus aqui é notória. Você pode até ficar com a sua câmera fechada, mas não mente para Deus, não mente para o Espírito Santo, se você está no estudo mesmo. Porque de repente você bota a câmera fechada e está fazendo uma outra coisa e não está nem aí, e está deixando o sacerdote falando sozinho, está deixando o Espírito de Deus usando o sacerdote falando sozinho, sem reverência à palavra, né? Olha, eu lembro dos estudos que o pastor Renilson deu. Eu estava ali, ó, cheio de coisa para fazer, mas eu não conseguia me desligar do estudo. Teve um dia que eu fiquei sem câmera, mas olha, eu não conseguia. E eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim: reverência à minha palavra. Então eu peço essa compreensão sua, tá bom? Em nome de Jesus. Deixa eu vamos aqui fazer a menção daqueles que estão aqui com a gente, né? Querido pastor Atervaldo com a gente aqui, Ângela e Lívia presente, Cíntia Marinho, diaconisa Cíntia, Jaqueline Souza presente, Joelma Bulhões, diaconisa Joelma presente, Evangelista Julivan Barreto presente, Kaelen Fernandes presente, Mel presente, Nicolas presente, Pastor Renilson e Sandra presente, Raquel Lima presente, usuário do Zoom presente, usuário do Zoom Jamile presente, Valdirene, missionária Valdirene presente, e alguém aqui da bandeira da Suíça que eu acredito que seja a Tássia, né? Presente, eu acredito que seja ela, ou a Tássia, ou pode ser uma outra pessoa. É bom que é bom que no Zoom bota o nome, viu, gente? Porque eu vou falar do jeito que eu estou vendo aqui, porque eu não sei. Não tem como a gente saber quem está do outro lado, né? Às vezes a pessoa não bota o nome, mas bota uma foto.
Então, vai entrar do jeito que eu estou lendo aqui, tá bom? Então, é, vamos estar dando início aqui à nossa aula, e eu quero fazer essa menção, essa oração, né? Vamos ver aqui, eh, quem eu vou estar trazendo aqui para orar, né? Para fazer essa oração aqui. Então, vamos orar com o pastor Atevaldo. Pastor Atevaldo, pode fazer essa oração, querido? Sim, Pode fazer deitado mesmo, que eu estou vendo que o senhor está deitado aí. cheguei do trabalho e Eu sei, está cansado mesmo, eu sei o que é. acordei aqui. Vamos orar. Estou falando na França. Eita, Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, juntamente com toda a Irmandade que está ligado nessa. Eu creio que agora, juntamente com a presença do Espírito Santo de Deus é real. Senhor, opera na vida do Senhor, ministrando essa palavra. Nosso coração está preparada para ouvir a tua palavra. Meu aleluia. Deus, isso agora, através do nome de Jesus. Muito obrigado. Amém, 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 pastor. Pastor, o pastor Atevaldo está na França, meus irmãos, e está trabalhando e está aí ligado na aula. Então, vamos lá, gente. Hoje, a temática de hoje, deixa eu só aqui ver aqui para ver aqui a questão da nossa tem a imagem. Deixa eu ver só aqui um momento. Então, vamos lá. Hoje, a nossa aula, é, eu estou com hoje um, um, um modo de estar aqui fazendo a aula de uma forma diferente, porque eu costumo fazer na rádio, e hoje eu vim fazer aqui em casa, aí eu tenho que mudar equipamento, aí fica totalmente diferente. É, deixa eu só aqui, tentar aqui entrar aqui na tela. Pronto, entrei na tela aqui, glória a Deus. Vocês estão vendo aí, né? Quem estiver vendo aí, vai confirmando comigo aí, tá bom? Me dá uma confirmação aí, quem estiver vendo aí. É, pronto, ó, tá vendo, sim. Então tá ok. Gente, olha, o tema que está sobre a nossa meditação nesse dia de hoje, eu considero um dos temas muito importante a ser abordado. Porque falar de Jesus, né, tem uma matéria na teologia, e essa matéria é conhecida como Cristologia. É uma matéria que aborda justamente justamente a vida de Jesus. E hoje se estuda a vida de muita gente, né? Isso, a gente vê hoje as pessoas parando tempo, né? Horas para saber da vida do escritor tal, da escritora tal, né? Hoje se estuda a biografia dos grandes pregadores que fizeram história na sua época. Eu poderia citar um dele aqui como o Billy Graham, né? Eu já vi gente estudando a história de vários pregadores. Mas a igreja precisa eh, priorizar em estudar também a vida do seu Criador, a vida daquele que morreu na cruz por nós, a vida daquele que deixou seu trono de glória para se render naquela cruz do Calvário em pró da minha vida e da sua vida. A igreja precisa priorizar em estudar a vida também daqueles que, daquele que um dia
se colocou à disposição para morrer em uma morte que, na época, era considerada uma morte maldita, uma morte de cruz pelas nossas vidas. A igreja precisa priorizar estudar. Esse pouco tempo que ele esteve aqui na Terra, a gente precisa saber quem era Jesus. O que ele fez? Será que Jesus só entra em evidência depois dos 30 anos, num período da sua, num período do seu ministério, ali no período do batismo, dali para frente? Será que a história de Jesus só se resume ali depois do batismo em diante? Ou Jesus teve uma vida como eu tenho, você tem, antes dos 30 anos? E o que eu vou abordar aqui, né, dentro desses minutos que nós temos aqui pela frente, é o Jesus antes dos 30 anos, né? Porque Jesus, depois dos 30 anos, a gente conhece muito bem, e muito se fala do Jesus depois dos 30, no início do seu ministério. Mas o Jesus antes do batismo, como era esse Jesus? O que é que ele fazia? Qual foi o trajeto dele até chegar o momento onde ele recebe ali o batismo e, a partir daquele momento ali, o Senhor começa a usar através do seu ministério? Nós vamos abordar aqui o Jesus, a vida de Jesus antes do batismo e a formação, que foi o processo que ele teve para pegar toda aquela formação para depois estar cumprindo o seu ministério. O Jesus com a família, né? Jesus com a família dele. E esse período aí silencioso, que não dificilmente é expressado e abordado em nosso meio. Muito se prega o Jesus dos 30 anos para frente. Pouco se prega o Jesus antes dos 30 anos. Então, agora, vamos, né, dar os primeiros passos aqui, porque eu tenho certeza, né, eu fiz algumas anotações, e essa aula ela vai abordar justamente o escondido de Jesus, né, desde a infância até o início do seu ministério público, porque Jesus teve infância, irmão. Né? Jesus teve infância, ele não chegou logo e vê logo o Filho de Deus sobre a terra e começou a fazer o que ele fez, aquelas maravilhas. Não, Jesus teve infância até o início do seu ministério ser visto publicamente. E nesse estudo nós vamos destacar justamente esse contexto histórico, né, onde vai ser falado da formação, família e também o propósito do tempo em silêncio. Houve um propósito? Houve sim. Que propósito é esse? A gente vai ver daqui para frente. Então, nós vamos entrar aqui num contexto, primeiro aqui num contexto histórico. Vamos estar aqui primeiro no contexto histórico. Nesse contexto histórico, né, logo no início, havia Israel era dominado pelos romanos. Havia um domínio dos romanos sobre Israel. E a expectativa do povo israelita era justamente a vinda de um Messias. Só que eles não esperavam o Messias que veio. A expectativa do povo romano, que dominava Israel naquela época, era um Messias político, né? E Deus, como sempre, ele surpreende, né? Tem um texto na Bíblia Sagrada que diz assim: muitos são os planos do homem, mas a resposta certa ela vem dos lábios do Senhor. Então eles viviam a expectativa desse Messias político e veio um Messias totalmente diferente. Por isso que até hoje os israelitas também
ainda não aceitou o Filho de Deus, porque eles não esperavam a forma como Jesus veio. Então, Israel estava sob o domínio de Roma e muitos esperavam esse Messias libertador e político, mas Jesus veio com um reino espiritual. E a religião, naquela época, elas estava dividida e corrompida. Aí, às vezes, você acaba falando, olha, hoje em dia, a religião está dividida e corrompida. Mas isso não é de agora, não, irmãos. Isso é desde a época de Jesus. Havia essa corrupção já. É. Por isso que a religião é uma coisa complicada. E é por isso que a religiosidade é algo que ofende Deus. Deus não aceita a religiosidade. Por quê? Porque quando parte para essa área da religião, querido, é onde você vai ver muita corrupção. E é algo que Deus não está no centro. Pode ter certeza disso. Então, essa época, além do Israel estar sob um domínio romano, Roma estava comandando tudo, e eles viviam a expectativa desse Messias. E eles esperavam um Messias que vinha com essa força libertadora, mas dentro de um contexto político. Mas a proposta do nosso Cristo foi diferente. Quando ele não veio com uma proposta política. O nosso Cristo, quando ele veio com a proposta de um reino espiritual, mediante, dentro de uma época onde a religião estava corrompida. Então, faz essas anotações aí, que é importante, porque isso vai te ajudar muito aí em algum esclarecimento. E depois eu vou fazer algumas perguntas aqui e eu quero ver você dar uma resposta, tá bom? Lembrando isso, gente, que é bom quando você responde uma pergunta, quando você está dentro do contexto daquela pergunta. O pastor fez uma pergunta, deixa eu pesquisar aqui na hora para responder ele. Isso não é legal na hora do estudo, sabia? Você pode fazer essa pesquisa depois. Na hora do estudo, você tem que demonstrar ou falar o que você sabe. Né? Porque senão fica parecendo que você, para não ficar por baixo em questão daquela pergunta, você vai pesquisar. E não é legal. Você está pesquisando na hora. É bom quando, de fato, você responde de acordo com o seu conhecimento ali, dentro daquela pergunta, ali, sem fazer pesquisa. A pesquisa a gente faz depois. Né? Então, agora vamos para o terceiro ponto aqui. Nós vamos estar falando agora de um grupo que, na época, um grupo religioso e político. Como eu falei cá no anterior, no primeiro ponto, eu falei que havia uma religião corrompida na época e dividida. E que religião era essa? Que grupo religioso e político era a época? Na época ali que Jesus estava crescendo, né? O Pai estava ali se desenvolvendo. Que grupo era esse que existia ali e que estava dividido, bispo? Esse grupo, eles têm um nome. E eu quero que você, se você puder, aí, pode fazer anotação aí. O nome desse grupo, primeiro grupo era os fariseus. É, era os fariseus, primeiro grupo, nota aí. Primeiro grupo era os fariseus. É. Os fariseus, querido, eles eram um tipo de grupo legalista, religioso da sinagoga. Então, esse era o primeiro grupo religioso. O segundo grupo era o saduceu. Saduceu. Era um tipo de grupo ricos, ligado ao templo e negava a ressurreição. Então, você nota aí que o saduceu era aquele tipo de grupo religioso que eles eram ricos. Era ligado ao templo, dedicado ao templo, porém negava a ressurreição. O terceiro grupo
se chama Zelotes. Esse grupo era um tipo de grupo religioso ativista, armado contra Roma, né? E o quarto grupo era o Essênios, isolado no deserto, esperava dois Messias. Eles não só esperavam um, não. O Messias que Roma esperava, que era um Messias político, né? Que Roma vivia a expectativa do Messias libertador. Esse grupo, esse último grupo, que é o Essênios, esse grupo, eles esperavam os dois Messias. Um grupo que vivia isolado no deserto e que vivia a expectativa de dois Messias. Agora, o interessante é que dentro desses quatro grupos que eu acabei de falar aqui com vocês, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, o nosso Cristo, ele não se associou a nenhum desses grupos. Ele trouxe o reino dele. Porque esse grupo, eles acreditavam no seu reino. E eles quis implantar o seu reino da sua maneira, do seu jeito. Jesus não se associou a nenhum deles. Nós vamos partir aqui para frente, que eu quero que você preste bem atenção, que dentro desse contexto, nesse período que Jesus nasce, já existia esse grupo, né? Esse grupo religioso. E essa era a expectativa que havia em Roma, que o Messias viesse como libertador, mas um Messias político. E Deus, na verdade, foi na contramão das expectativas dos poderosos da época e também desses grupos religiosos. É por isso, querido, que aqui abre-se um parênteses para a gente prestar bastante atenção. O nosso Deus é o Deus que surpreende. Hoje se vive um dia, nós vivemos uma época onde há muitas especulações, há muitas expectativas na vinda de Cristo. Só que eu volto a dizer, e eu acredito que a igreja também, eu volto a dizer, falar, e essa é a minha convicção. A Bíblia não mente. No que está escrito, isso vai se cumprir. O que nós devemos tomar muito cuidado é com os níveis, linha de interpretação, né? Com essas linhas de interpretação, para a gente não entrar dentro desses grupos que acharia que seria de um jeito e foi totalmente diferente. O que vai prevalecer é a vontade de Deus. E hoje nós vivemos em uma época que existe esse grupo aí, disfarçado. Grupo dos fariseus, os grupos dos saduceus, os grupos dos zelotes, os grupos do essênio. Existe esse grupo aí, com as suas linhas de interpretação, que acredita que as coisas vão acontecer de um jeito e Deus vai surpreender ele. Então é por isso que nós precisamos examinar a Bíblia Sagrada, estudar a palavra. Jesus, uma certa vez, disse: examinais as Escrituras, que dela de mim testifica. Então, vamos ficar na Bíblia estudando com muito cuidado, não lendo, mas buscando sempre entender. Por isso que eu falo, não é só ler, é procurar entender o que você está lendo. Tá ok? Então, esses foram os grupos religiosos e políticos na época: os fariseus, os saduceus, os zelotes e o essênio. Agora, nós vamos entrar aqui num ponto aonde agora aqui nós vamos seguir agora para o ponto onde vai se cumprir a promessa que foi falada pelo profeta, um dos profetas que mais falou, por isso que ele é considerado o profeta messiânico, o profeta Isaías. É claro que outros profetas também profetizaram a vinda do Messias, mas o profeta Isaías, que é considerado um dos profetas maiores da Bíblia Sagrada,
ele foi um dos que profetizou, né? Teve mais profecias sobre a vida do Messias. E aí, agora, no meio de toda essa crise, né? No meio de toda essa crise que existia na época, aonde o povo estava totalmente fora, né, daquilo que a gente chamamos planos de Deus, propósito de Deus, foi aí onde nasce no coração do Eterno o plano divino de enviar o seu Filho. E agora nós vamos, né, dar os primeiros passos aqui, falando sobre a família de Jesus. Então vamos entrar aqui nessas informações sobre a família de Jesus. Foi uma família simples e temente a Deus. A família de Jesus é simples e temente a Deus. Quem foi o pai? Vamos colocar o pai carnal, José. José, quem era José? José é um carpinteiro, né? Um profissional na área, né, da carpintaria. Nós temos sua esposa Maria, uma mulher obediente. O interessante, gente, que quando eu leio e a gente, né, ressalta, a gente aqui dá ênfase aqui o nome de José e Maria, como ali os pais, o pai e a mãe de Jesus, carnalmente falando, a gente vê que Jesus foi criado em um lar simples, mas era um lar de temor a Deus, um lar de obediência, um lar de pessoas justas. Eu tive a oportunidade, não tem como eu mostrar aqui as imagens para vocês, mas eu estive em Israel e pude ver a casa onde Jesus nasceu. E casa simples, irmãos, muito simples. Sem contar que a cidade onde Jesus nasceu também é muito simples. Teve algum momento que eu imaginei, eu pensei que eu estava um dos bairros ali em Salvador, que é conhecido como o bairro de São Marcos, que é muito parecido Nazaré. Ora, você não espera em Nazaré, pastor Aterval, um bairro, uma cidade, cidade bela, bonita, onde você chega assim, meu Deus, que cidade linda. Foi por isso olha, eu vi assim como se fosse uma favela do Rio. É uma favela. Eu já tive em algumas comunidades no Rio de Janeiro, e Nazaré tinha os mesmos aspectos de aparência. Não fica aí achando que Jesus nasceu em Nazaré e Nazaré é aquela cidade. Eu tirei algumas fotos, depois eu vou mostrar em outra oportunidade, em outro estudo, como era Nazaré. Uma cidade muito simples mesmo. Teve um momento que o pessoal que estava nos guiando lá chegou até a falar: olha, cuidado, porque aqui tem uns ratinhos, né? Tipo, uns ladrãozinhos aqui, para vocês não sofrer aí um assalto. E aí eu Terrível. lembrei daquilo que foi falado acho que foi Filipe, então foi Natanael que disse assim: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Então logo eu lembrei, né, dessa fala que está ali nas Escrituras. Então Jesus nasceu, irmãos, em um lar, né, de um casal muito simples, um lar muito simples, mas porém esse casal era temente a Deus e obediente, muito obediente, e era cheio de fé. E agora o que eu acho importante, eu acho legal aqui, que esse ambiente temente a Deus, obediente e simples, foi justamente o ambiente onde formou o caráter de Jesus, pastor Atervaldo. Foi onde formou o caráter humano de Jesus e um caráter equilibrado espiritualmente. Porque às vezes as pessoas acham que pelo fato de nascer em um lar simples, humilde, onde o pai e a mãe não têm condições de dar aquela faculdade, de dar aquele nível elevado de estudo, isso faz com que as pessoas tenham a limitação de ter um caráter humano e um caráter equilibrado espiritual.
Porque o que eu conheço de pessoas, querido, que nasceu até em um lar rico, mas que não tem caráter. E conheço pessoas que nasceram em um lar muito simples e que hoje aí é homem de Deus, mulher de Deus, pessoas que têm temor a Deus e têm compromisso com o Senhor. Então, esse ambiente foi um ambiente que forjou, né, que formou esse caráter na vida do nosso mestre, né, como humano, humanamente falando. Agora, um outro ponto aqui é que na infância e adolescência, é importante a gente ressaltar aqui que Jesus ele teve infância, né? Porque às vezes as pessoas acham que Jesus já chegou, né, naquela estatura de homem e os seus 30 anos, vamos fazer a obra, agora já está numa idade madura, e Jesus não teve infância, Jesus teve infância, querido. Nosso mestre, ele não queimou etapa. Se tem uma coisa que Jesus não fez foi queimar etapa. Ele cumpriu sim o propósito de Deus, o propósito do seu Pai, mas cumpriu tudo dentro do seu tempo, sem ter que pular as etapas que ele precisava passar. E, para adiantar aqui nesse momento, houve um período que, ali no nascimento de Jesus, aquele período ali também, seguindo para a infância, os pais de Jesus teve que fugir para o Egito, né? Foram para o Egito, uma fuga ali para o Egito, mas só que nesse período foi um período onde o próprio Deus ele permitiu aquela situação ali para que houvesse, naquele momento ali, já uma preparação, uma capacitação na vida do próprio Cristo, porque houve algumas oportunidades que Deus permitiu. Porque nessa fuga para o Egito, houve crescimento e sabedoria e graça. Porque Jesus, querido, olha, mesmo criança, Jesus foi alvo de perseguição. Isso aqui mostra o plano de Deus na vida da pessoa. Já começa a fúria do diabo, né? Já começa a investida do inimigo já no ventre. Já no ventre. O diabo tentou fazer de tudo para atingir o plano de Deus através do seu filho no ventre. Quando Jesus nasceu, a perseguição veio, né? Jesus começou sendo alvo de perseguição, ao ponto do seu pai ter que ir para um outro lugar. Jesus ele cresceu em Nazaré, né? Um lugar simples, volto a dizer, um lugar desprezado. E aos 12 anos, nota aí, aos 12 anos, ele demonstrou consciência de sua missão. Gente, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Aos 12 anos, demonstrou consciência de sua missão. Quem pode ler para mim aí Lucas capítulo 2, versículo 52, por gentileza? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Jesus, sabedoria e estatura e para Deus e Lucas 2, 50. Pronto. Teve um corte aqui, aí, enquanto o senhor estava lendo, é, houve um corte para mim aqui, eu não consegui ler, eu não sei se é a internet, porque acabou tendo um corte. Deixa eu aqui fazer uma leitura de novo aqui.
É porque, assim, acabou que eu não sei se é a internet aí ou a internet aqui, minha, porque na hora que o senhor estava lendo aí, eu não consegui, eh, acompanhar a leitura. Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, do versículo 52. Vamos só fazer menção aqui de novo. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e graça para com Deus e os homens. Olha que coisa linda, pastor Aterval. O crescimento dele era para com Deus e para com os homens. Isso nos traz uma lição, porque existem pessoas que vivem um mundo de uma religiosidade e de uma espiritualidade que ela acha que ela só tem que dar, bater continência, vamos dizer assim, para Deus. Ela, não, meu compromisso é com Deus. O que eu estou fazendo é para Deus. Só que quando se trata do exemplo para com os homens, cai no descrédito, porque as pessoas começam a ver, olhar para essas pessoas e não vê exemplo nenhum. Não vê exemplo nenhum. É a mesma coisa naquela palavra que diz que Deus busca os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e verdade? Às vezes as pessoas ela veste uma capa, está dentro da igreja, tem uma aparência de uma grande espiritualidade, mas na hora de cumprir essa verdade no dia a dia, não existe. É. Jesus não, ele alcançou esses dois lados. Ele crescia, né, em graça, em sabedoria, diante do Pai, diante de Deus e perante aos homens também, porque os homens via e reconhecia isso, esse crescimento na vida de Jesus. E demonstrou essa consciência de sua missão, demonstrou essa consciência da sua missão, né? E no capítulo 2 de Lucas, do versículo 52, resume a sua formação completa. Então, assim, só para o irmão entender que dentro desse período que ele está tendo essa consciência e está recebendo essa capacitação, onde Deus está preparando ali ele, através, claro, do seu esforço, da sua dedicação, ainda na adolescência, numa cidade simples, de um lugar muito simples, porque tem gente que acha que para viver mudança, tem que sair de um lado para outro. Querido, deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Quando Deus ele quer fazer, não importa qual seja o lugar que você venha estar. Eu sei que existem lugares que a probabilidade, as oportunidades são maiores, mas quando Deus quer operar, basta vocês, basta você venha estar disponível e venha se permitir ele trabalhar na sua vida. Porque Jesus crescia em sabedoria, estatura, dentro de um ambiente simples, né? Cheio de limitações, dentro justamente de um lugar desprezado, mas ele crescia, né? Por quê? Porque ele tinha compromisso com Deus. Quando você tem compromisso com Deus, quando você se permite, meu amado, não importa aonde você venha estar, o Senhor vai agir e os resultados na sua vida espiritual, ministerial, vai acontecer no nome de Jesus. Vamos agora para o próximo ponto, ano de silêncio e formação, né? Isso aqui é importante. Anos de silêncio e formação. Trabalho, obediência e anonimato. 18 anos sem registro bíblico. 18 anos. 18 anos sem as pessoas naquele momento saber, 18 anos, sem saber como é que está Jesus, o que é que ele está fazendo, o que é que aconteceu com ele. Olha só, trabalho nesse período de 18 anos, antes de chegar aos 30 anos, pastor Atevaldo, pastor Renilson, pastores presentes, você, servo e serva do Senhor. Antes, antes
de chegar aos 30 anos para começar o seu ministério, se passa ali agora 18 anos, tem ali 18 anos, sem ter registro bíblico. Mas está Jesus no trabalho, na obediência e no anonimato. Do 12 aos 30 anos, Jesus viveu como carpinteiro, está ali trabalhando junto com seu pai. Ainda não chegou a hora, eu estou aqui. Não perdeu o foco da palavra, não perdeu aleluia, 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 não perdeu o foco do seu ministério, não perdeu o foco da sua chamada e do propósito o qual o pai tinha designado ele. Estou 18 anos aí no anonimato, no silêncio, mas estou aqui estudando, estou aqui me preparando, estou trabalhando, mas estou focado, estou esperando o tempo da promessa, o tempo que o pai vai me apresentar publicamente. Enquanto ele não me apresentar publicamente, eu vou fazer o que precisa ser feito, sem forçar a barra. Hoje nós vivemos uma época onde as pessoas forçam, onde as pessoas querem dar um jeitinho porque quer ser visto. É em silêncio, servindo e crescendo. Em silêncio, guarda isso aí. Em silêncio, servindo e crescendo. Porque hoje em dia a prioridade é ser visto e crescendo. Eu quero ser visto e quero crescer. Quero ser visto e quero crescer. Hoje, a palavra da atualidade é essa. Não, eu quero ser visto. Se eu não for visto, não adianta. Eu quero ser visto e quero crescer. No ministério de Jesus foi diferente. É por isso, querido, que é muito bom a gente estudar sobre a vida de Jesus, sobre a vida do nosso mestre, né? Porque ele nos dá exemplo. Nesse período de 18 anos, está ele trabalhando ao lado do pai, está ali vivendo o silêncio, está no anonimato, mas está servindo. Está servindo. E está crescendo espiritualmente. E esse período é importante a gente entender que nesse período mostra que o caráter é formado também, pastor, longe dos palcos. Né? Esse período a gente vai ver que o caráter dele não está, né, em vista. O caráter dele agora está bem longe dos palcos, dos aplausos, do holofote. Está bem longe, mas o pai está trabalhando, o pai está preparando. Né? Olha, tinha algo que a Assembleia de Deus fazia antigamente, quando não tinha essa era da internet, e lá no início, e você vê, gente, que pode observar que os obreiros formados pelas Assembleias de Deus obreiros que têm raiz até hoje. Não são perfeitos, não são perfeitos, têm as suas falhas, mas têm raiz até hoje. Porque eram homens, irmão, que levavam 10 anos, 15 anos, porteiro. Qual é a tua função na igreja? Porteira. O primeiro passo era saber recepcionar as pessoas. E mesmo assim existia ainda porteiro ruim, que era porteiro que só a misericórdia de Jesus. Então, eu sou de uma época que você procurava assim, irmão, para você ser um diácono na Assembleia de Deus, 9 anos. Era um privilégio. Você chegava para aqueles senhores, tinha senhores de cabelo grisalho, branquinho, perguntava a ele, você esperava um presbítero. Não, um diácono. Era um cooperador. Era um auxiliar de trabalho. Era homens, querido, que passavam o tempo. Agora, senta ao lado desses homens que você ia ver Bíblia. Você ia ver Bíblia. Você ia ver um comportamento exemplar. Em tudo se falando. Em tudo se falando. Você chegava, era um comportamento exemplar. Porque o tempo que esses homens tinham, no anonimato, no silêncio, onde não tinha aplauso,
Era o tempo que Deus formava o caráter espiritual desses homens. E você vai ver, querido, que esses tipos de pessoas estão firmes na presença de Deus até hoje, porque são enraizados mesmo. Agora, querido, me desculpa, eu tenho uma crítica para fazer, que muitas vezes a gente, na nossa atualidade, a gente cai em um erro. Hoje nós estamos vivendo hoje uma geração, meu amado, como dizia o pastor Gesiel Gomes, uma geração é, é, que tem sido levantado no elevador. Um dia ele deu um exemplo num encontro com líder lá em Santos. Estava eu e a pastora Guta, e quem pregou foi o Gesiel Gomes. E ele disse assim: tem um grupo de obreiros que estão se levantando, estão subindo de elevador em vez de priorizar a escada. E ele disse assim: qual é a diferença da escada para o elevador? Que o elevador é só você apertar um botão e ele te conduz, ele mesmo te leva. A escada não, você tem que subir degrau por degrau. Cansa, dá dor nas costas, dá dor na coluna, mas você chega no mesmo destino que o elevador levou. Agora, o perigo é desses que estão subindo como elevador numa rapidez, que o elevador pode te deixar na mão. Pode acontecer algum problema e você pode morrer até lá dentro sem ter saída. E ele falou: queridos obreiros, não se apresse, espera o tempo de Deus, mesmo que alguém não esteja te vendo, deixa Deus te ver, deixa Deus moldar o teu caráter, deixa Deus te formar, pega essa formação divina, porque quem vai te apresentar não é o homem, quem vai te apresentar é Deus. Então, dos 12 aos 30 anos, Jesus viveu carpinteiro, em silêncio, servindo, trabalhando, servindo e crescendo. E foi justamente nesse período, longe dos palcos, mas na fidelidade e no comum. Glória a Deus. Aí, partindo daí, a gente vai ver agora Jesus partindo para uma nova etapa, para, para uma próxima etapa da sua vida, que é a preparação para o ministério. Jesus agora é batizado com 30 anos, amados. 30 anos Jesus é batizado. Com 30 anos. Mas como filho de Deus, ele não poderia ser batizado bem antes? Não. Jesus é batizado agora com os 30 anos. Um cumprimento da justiça, ou seja, do propósito de Deus. Aqui uma observação. Jesus esperou o tempo certo, 30 anos, para se apresentar. O tempo certo. Ah, mas esse era o Filho de Deus. Não, irmão. Ali, independente de ele ser o Filho de Deus, ele ali estava como homem e cumpriu os mesmos cumprimentos, viveu a mesma naturalidade que eu e você vivemos aqui nessa terra. Os mesmos padrões. Ele cumpriu todos, sofreu também. A única coisa que ele não fez foi pecar. Jesus esperou o tempo certo, 30 anos, para se apresentar. O batismo com João cumpriu a justiça e marcou o início do ministério. Jesus não se antecipou e nem se atrasou. Por isso que tudo na vida de Jesus foi dentro de um tempo sem queimar etapa. A gente tem que tomar cuidado. Ei, você que está no início, você que ouviu Jesus falar que tem uma obra na tua vida, você que ouviu que Jesus tem um plano, que há um grande ministério na tua vida, você não ouviu isso? Que grande é a obra, que você é um escolhido, que Deus vai fazer maravilha através da sua vida? Ei, se você já ouviu isso, deixa eu te dar um conselho. Essa promessa que você ouviu,
Não é para você se antecipar, não. Espera, porque tudo tem um tempo de Deus. Tudo tem a hora de Deus. Não é as técnicas, não é o marketing, não é as influências daqui dessa terra, não é, como a gente diz, não é o peixe que vai te facilitar você chegar ali naquela apresentação, não. É Deus que vai fazer. Tudo no seu determinado tempo. Aleluia. Tudo no seu momento. Você tem a promessa. Já tem a promessa, já é um passo importante. Você já foi selado por Deus que há uma obra, que há uma promessa, que há uma missão. Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida. Você tem a promessa. Agora, essa promessa, ela vai se cumprir no tempo de Deus. Não precisa você sair se apresentando, não precisa você ficar aí botando cartaz para se mostrando. Não, se antecipando, não precisa. Se Deus falou que vai fazer na sua vida, ele vai fazer no tempo dele. Mas o que eu tenho que fazer, bispo, enquanto essa promessa não se cumpre, qual é o meu posicionamento? É o mesmo posicionamento que Jesus teve. É continuar trabalhando, fazendo o que você está fazendo, continuar crescendo espiritualmente, crescendo, buscando e mantendo o seu temor diante de Deus e não perdendo o foco. Mas espera que a sua hora vai chegar. Nós vivemos dentro de uma época onde muitos estão forçando em querer ser visto para ser aplaudido. É por isso que a gente vê os ministérios hoje de alguns que só pela misericórdia de Deus e as evidências que a gente espera dessas no ministério dessas pessoas que se diz que foi chamado por Deus, a gente não vê, porque acabou queimando etapa, acabou passando na frente de Deus. Então espera a sua hora, espera o momento. Nós servimos um Deus que sempre trabalhou com o tempo. Nós servimos um Deus que sempre trabalhou com o tempo. O início do ministério de Jesus, ele não se antecipou. O fato de ele não se antecipar, ele também não se atrasou. As coisas aconteceram no tempo certo e na hora certa. Guarda isso. Por isso que eu falei, foi ontem, que eu amo ler a história do nosso mestre, a biografia do nosso mestre. Eu amo estudar sobre a vida de Jesus, porque a vida de Jesus nos ensina muito. E nós temos que pegar a vida dele como exemplo. Exemplo para as nossas vidas. Exemplo para as nossas vidas. Porque o exemplo dele é um exemplo certo e que não falha. Pode ter certeza disso. É, chegando aqui, nós estamos chegando aqui ao final, né? E é importante e não abre mão. Se esse é o tempo de Deus, cresça em silêncio. Não queira fazer barulho antes da hora, porque Deus tem um tempo para todas as coisas. E outra coisa, busca formar o seu caráter antes da missão. Porque quando você começar a missão, você será exemplo. Você será um exemplo. Você será um exemplo não só no altar, não só na igreja, mas fora do altar também. Que às vezes o que acontece, eu não estou dizendo que nós não sejamos falhos. A gente falha, a gente erra. Mas tem gente que erra, falha e continua no erro, continua conformado naquele erro. Eu quero dizer para você nesse dia que Deus usa o tempo oculto para preparar os seus servos. Então, se você está no anonimato, e você está querendo aí forçar, alguém chegou para você e disse assim para você, rapaz, faz um cartaz aí, velho. Você precisa fazer um cartaz, porque se você ficar postando aí, ó, pode ter certeza que você vai ser visto. Como eu já vi, já aconteceu quando eu pastoreava o Rio de Janeiro.
Eu conheço a história de um profeta, que eu não quero citar nome, que alguém disse para ele assim: "Velho, esse negócio de você sair e apresentar uma carteirinha de diácono, isso aí não faz agenda não, rapaz. Você tem que comprar aí uma carteira, de pastor, porque você já pensou", ele ainda falou isso, ó, "você já pensou você botar ali no seu DVD, na época dos DVD, você colocar no seu DVD, diácono fulano de tal, isso não vai dar peso nenhum, tem que botar lá pastor fulano de tal". Então essa é uma realidade que vivemos na nossa atualidade. É as pessoas querendo promover uma coisa que ainda não é tempo de Deus, ainda não é a hora. E às vezes essas coisas, quando é promovido fora do tempo de Deus, acaba ficando uma coisa deformada. Vai chegar a hora, irmão. E quando chega o momento, as coisas acontecem dentro de uma perfeição divina. Aí, às vezes, a pessoa: "Pastor, mas como a gente não saber se é Deus?" Essa habilidade, esse dom que essa mulher tem para cantar, esse dom que esse homem tem para pregar, esse dom que esse homem tem ali, essa pessoa tem para operar maravilha. Como não? Sim, é Deus, dom que Deus deu. Mas isso não significa que é o horário de exercer o ministério, é o horário de cumprir o ministério. Você acha que Jesus não tinha um dom? Nós estudamos. Nós estudamos aqui. Nos seus 12 anos, ele crescia em estatura, em conhecimento, em sabedoria, e era visto isso, não só diante dos olhos de Deus, como também diante dos homens. Mas não foi isso que fez subir para a cabeça de Jesus e impedir ele de viver o silêncio. O tempo onde ele estava trabalhando, se dedicando à família, cumprindo as regras social, até chegar o momento onde Deus se apresenta a ele publicamente, ele já está agora com seus 30 anos de idade. Então Deus usa o tempo oculto para preparar o seu servo. Então não despreze os dias simples, ministérios verdadeiros, guarda isso, ministérios verdadeiros, nasce da obediência no secreto. Ministérios verdadeiro nasce na obediência no secreto. Amém, queridos? Eu quero aqui, chegamos aqui, na verdade, ao final, mas tem aí mais 1 minuto para a gente finalizar. E alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar? Fica à vontade. Quer tirar alguma dúvida dentro do tema? Fica à vontade. Reverendo meu Reverendo meu bispo, bispo. Ô, meu pastor, e aí, tudo e na aí, tudo na paz? paz? Tudo na paz de Deus, meu amado. Maravilha. Maravilha. Olha, Olha, rapaz, só o rapaz, servo só o de servo Jesus. de Jesus. Eu tô aqui Eu tô aqui anotando as coisas anotando que eu as coisas que estudo, eu estudo, mas meu mas meu celular celular desligou, velho. desligou, velho. Sim, mas fica à vontade, meu Mas pastor. o que O que acontece? acontece? Eu quero, Quero fazer um fazer um comentário aqui comentário do que eu aqui do que eu aprendi. aprendi. Posso? Pode sim. Na Na verdade, verdade, eu eu fiz fiz as as anotações no anotações no resumo. resumo. Hum, Por por exemplo, exemplo, eu eu quero, quero, eu quero eu quero pontuar aqui pontuar o que eu aqui que eu aprendi aprendi sobre os sobre os 4 4 grupos grupos que que existiu na existiu na época de época de Jesus: Jesus: fariseus, fariseus, saduceus, saduceus, zelotes zelotes e e essênios. essênios. Correto? Isso, E correto. E Jesus não Jesus não fez fez parte, não parte, quis não quis fazer fazer parte de parte de nenhum nenhum deles. deles. Isso. Jesus não Jesus não procurou o procurou o lado lado político, político, ele veio ele veio ensinar a ensinar a verdade. verdade. Depois o Senhor Depois o Senhor destacou a destacou a respeito do respeito do pai, pai, da da mãe mãe e do e do crescimento de crescimento de Jesus em Jesus em obediência. obediência. Isso Correto? aí, correto. Pronto. Pronto. Quando Quando era era criança, criança, teve que teve que fugir para o fugir para o Egito por Egito por perseguição do perseguição do inimigo. inimigo. Isso. Mas na Mas na sua sua adolescência, adolescência, já tinha já tinha consciência do consciência seu do seu chamado. chamado. Glória a Deus. Trabalho, Trabalho, obediência obediência e e anonimato. anonimato. Essa eu vou Essa eu vou gravar gravar que que vai ser vai ser tema de tema de pregação. pregação. Pronto. Amém, Amém, reverendo? reverendo?
Amém. E eu quero aproveitar já a participação do pastor e fazer aqui deixa aqui uma pergunta, né, para os nossos participantes, as ovelhas, os irmãos em Cristo. E ó, alguém pode me responder aí no chat, se quiser botar no chat, pode botar. O que Jesus fazia dos 12 aos 30 anos? Tá que alguém aí me responde no chat aí. Vamos ver, pastor, se tem alguém aqui para me responder aqui no chat aqui. Agora, O que Jesus fazia dos 12 aos 30 anos, porque quem notou aí, pastor, como o senhor notou, vai saber aí essa pergunta. E é importante. Olha, o pessoal está respondendo aqui, vamos ver. eita glória! Eu só entrei para dar um ânimo para a galera entrar e responder. É verdade. Olha, as pessoas estão respondendo aqui, só para ganhar tempo, para eu não me estender aqui com o nosso horário. Na verdade, os irmãos estão respondendo. Olha, ele foi carpinteiro, estava trabalhando com seu pai, né? E vamos lá, gente, vamos mais. O que Jesus fazia dos 12 aos 30 anos. E aí, gente? Ainda tem muito mais disso aí. Vamos lá. Olha, eu vou adiantar aqui. Os 12 aos 30 anos, além de ele trabalhava com o pai, ele também tinha o seu momento com a família, ele vivia um crescimento espiritual, ele também, sim, se preparava para exercer o seu ministério. Então, foi um período, se preparava para exercer o ministério, isso aí. Olha, obediente, ele vivia ali na obediência, vivia ao lado da família, porque tem gente que acha que para exercer o ministério tem que abandonar a família. Ele tinha o trabalho dele, porque aquela fase ali era a fase do secreto, era a fase do silêncio. Mas Deus estava trabalhando na vida de Jesus. Havia ali um crescimento espiritual. Isso é importante, nós termos essa consciência. O fato da gente ainda não estar exercendo o ministério, isso significa, isso não ausenteia a minha vida e nem a sua vida de estar estudando a palavra, de estar tendo ali os seus bons relacionamentos com a sua família, de estar trabalhando até chegar a hora onde Deus se apresenta publicamente. Agora, a pergunta que eu faço aqui é essa, eu vou deixar essa pergunta aqui para finalizar aqui, para a gente orar e finalizar. Você que ouviu esses estudos, né, que tirou o resumo que o pastor Renilson tirou, e você aí na sua pauta também, você tirou o seu resumo. E a pergunta que eu faço para vocês é essa. Em que área você precisa crescer hoje? Em que área da sua vida você precisa crescer hoje? Porque Jesus ele viveu o crescimento em várias áreas, né? E foi citado aqui nos estudos. E você, em que área da sua vida você precisa crescer hoje? Responda essa pergunta para você mesmo. Acho que tem alguém aí alguém aí com o negócio ligado aí. Eu vou orar agora, gente, né? E, e por hoje só quero louvar a Deus aí pela a participação de todos vocês, que esse estudo ele venha trazer crescimento, conhecimento espiritual para a sua vida e que você não venha abrir mão de estar sempre
pegando a vida de Jesus como exemplo. Pastor, alguém um dia me perguntou assim, pastor Renilson, alguém um dia me perguntou assim, pastor Ângelo, quem são as pessoas que o senhor tem como exemplo, que o senhor pega como exemplo para o teu ministério? E naquele momento eu falei, talvez você vai me interpretar aqui como um camarada muito espiritual, mas eu vou te trazer alguém da Bíblia que eu tenho como exemplo. De uma maneira tão simples, mas ele nos dá um exemplo em tudo se falando, porque tudo que eu vivo e que você vive, ele viveu. E eu falei, Jesus. Ele falou, mas como assim? Olha a pergunta que ele fez, depois ele falou, mas como assim? Jesus, aí ele entrou logo nesse ponto. Jesus começou o ministério dele com uns 30 anos. Então o senhor pegou aqueles exemplos dos milagres, da caminhada de Jesus, da oração. Eu falei, não, você está enganado, meu irmão. Jesus tem exemplo desde o momento do nascimento dele até chegar aos 30 anos e dali para frente, exercendo o seu ministério, Jesus tem exemplos para passar. É porque você só estudou a vida de Jesus dos 30 para lá. Mas Jesus tem uma história dos 30 para o seu início, né? Então, é importante a gente estudar sobre a vida do nosso Cristo e pegar como base e aplicar sobre as nossas vidas, para a gente vivermos na presença do Senhor e termos aí um ministério aí abençoado e uma vida abençoada. Amém, gente? Olha, quero louvar a Deus por todos, mas por hoje só. Semana que vem tem mais estudo. E assim, a minha ideia, só para vocês aí se programar, o período de agosto é um período de férias aqui em Portugal. É um período realmente onde os portugueses param para viver umas férias. Nós tá dentro da programação da gente dar uma pauta em agosto. E aí só voltar depois de agosto. Nós temos um período aí de sem estudo, então aproveita o bastante agora o mês de julho, aproveita bastante o estudo do mês de julho, porque no mês de agosto a gente vai dar uma pausa e aí a gente só volta em setembro, tá bom? Então aproveita bastante. Semana que vem sou eu ou a pastora vai estar dando aí o estudo, ou pode ser até um outro pastor, amém? E a gente vai atualizando cada um de vocês. Quero agradecer a Deus, vamos orar nesse momento. Pastor Renilson, faça essa oração, pastor, orando, e para a gente finalizar aqui uma vez mais. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Em nome de Jesus, que a gente prossiga o mesmo ânimo, interesse para aprender a palavra de Deus. Amado Deus, poderoso Pai, no nome do teu filho amado Jesus Cristo, nós oramos nessa noite de segunda-feira. Que o Senhor Deus abençoe cada irmão que esteve presente nesse estudo, ouvindo a tua palavra, aprendendo, meu Deus, e sendo edificado. Que a unção do teu Espírito continue usando poderosamente a vida e o ministério do nosso bispo. Que ele tenha ânimo, Pai, força, graça, e toca na saúde do teu filho também nesse dia de hoje. Que o Senhor visite a saúde do bispo, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, meu Pai, nós oramos nessa tarde. Acreditamos que o Senhor é poderoso para visitá-lo e para enviar o anjo da cura para o teu ungido. Toma a pastora, toma os demais pastores em tuas mãos, pastor Atevaldo que está aí na França, pastor Nelson e família, pastor Atevaldo e família, todos os obreiros da igreja, meu Deus, que o Senhor visite cada irmão que esteve presente nesse estudo, aqueles que não conseguiram entrar na live ou não teve força, Pai, que o Senhor abençoe, Deus, e que o teu Espírito traga a sede pela tua palavra. Nos dê uma ótima noite, Pai. Se o teu filho não vieres ainda esta noite para buscar a tua igreja,
Que amanhã seja uma terça-feira de muita bênção, de muita vitória, de muito milagre, para todos aqueles, Pai, que confessam o teu nome como Salvador. Obrigado por essa rica oportunidade, Jesus. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.